igreja que é a paz do Senhor, amém, irmãos? Estenda suas mãos para cá, vamos orar pelo servo de Deus. Vem cá, pastor, para a gente orar por você. Estenda suas mãos para cá em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, para nós, Pai, hoje é um culto diferente. Hoje é um culto, Pai, onde nós vamos memorizar aquilo que o Senhor um dia fez por nós naquela cruz. E eu sei, Pai, que o Senhor pode falar conosco nesse momento através da Tua palavra. Nós te pedimos como igreja, Pai, usa a vida do Teu servo, usa os lábios dele, Pai, a sabedoria que o Senhor deu para ele, para falar conosco aqui nesta manhã, Jesus. Nós estamos aqui para ouvir a Tua voz, Pai. Nós como igreja, Pai, abençoamos a vida do pastor Heraldo, da sua família e o seu ministério em nome de Jesus. Quem crê, aplauda o nome do Senhor, amém? A paz do Senhor, irmãos. Por favor, quem está em pé, aproveitamos e vamos ler a palavra de Deus. Abra comigo, primeira carta aos Coríntios, um texto bem conhecido de todos nós. Capítulo 11. É um texto que nós lemos em todas as ceias. Vou antecipar fazendo a leitura já aqui e meditar nesse texto com os irmãos. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. Glórias a Deus. 1 Coríntios 11, 23 a seguir. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados ou disciplinados pelo Senhor, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Curva vossas cabeças, querido Deus, oramos uma vez. Peço-te, fale comigo, fale conosco, Deus, nesta manhã. E que a bênção do Senhor desça até nós, tua mão nos alcance, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Tomai vossos assentos. Deus abençoe pastor Sérgio e família. Prazer sempre poder estar aqui. Se eu vir a América e não vier aqui, não vi a América. Deus abençoe os obreiros, corpo de obreiros. Prazer revê-los. Deus abençoe a igreja. Muitos já vi, outros pela primeira vez. E louvo a Deus por vossas vidas nesta manhã. Sempre é uma honra poder estar aqui neste lugar. As crianças que cantaram com muito dinamismo, Deus abençoe as crianças, a juventude. Mas não foi só também as crianças, a juventude, as irmãs também não ficaram para trás. Eu que estava puxando o hino ali, eu vi que estava assim, bem dinâmica, e as irmãs acompanharam, cantaram com muito ânimo ao Senhor. E louvei a Deus, pastor, quando a gente vê uma congregação com bastante crianças, jovens, adolescentes, obreiros, assim, de uma idade, eu creio que bem menor do que a minha, porque eu já estou com 65, eu venho lá dos anos 50, não é isso? Mas nem por isso deixei de ser jovem, porque é uma das piores coisas do ser humano é ser velho. A gente nunca pode ficar velho. Eu posso ficar idoso, mas velho não. Porque o velho não tem valor, não presta para nada, né? Não é assim? Quando você vai comprar um carro, por exemplo, você procura um carro novo, um carro bom. Porque o velho já não presta mais. E quando nós lemos Salmo 68, versículo 17, lá diz que nós somos carros de Deus. Porque Deus anda em mim, então eu sou o carro dele, correto? E
carro e não avião, né? Porque o avião não cabe aqui dentro, o avião fica voando por aí, correto? O carro é aquele que vem, que cabe, passa nessa porta, ele consegue entrar aqui. Tem muitos que se tornaram avião e depois sumiram, né? Voaram, foram embora. Mas Deus tem o seu povo como carros dele. E o carro, nós sabemos, precisa estar sempre de tanque cheio, não é assim? Precisa estar bem calçado, precisa estar legal, né? Seguro, garantido, assim. É que o carro precisa. Quando começa a dar problema nos pneus, o tanque não fica cheio, a gente acaba parando por aí, tá certo? Fica na estrada. Então, meu conselho para todos nós, nesta manhã, é que, de fato, a gente assuma esse papel de carros de Deus. Eu estava ouvindo, o irmão falou a respeito das contribuições, eu estava meditando uma coisa interessante. Jesus, ele disse, na verdade, em Marcos capítulo 16, a partir do versículo 15, ele deu uma ordem para nós irmos pregar o evangelho, para você ir pregar o evangelho, correto? Mas às vezes a gente não vai pregar esse evangelho. E aí, se eu não for, qual que é a minha obrigação? Mandar um no meu lugar, correto? E aí tem um custo alto, não é um custo baixinho. Não se manda ninguém por $10, nem $20. E às vezes a gente não quer abrir a mão para mandar alguém no nosso lugar. A pessoa às vezes diz, mas eu ganho tão bem hoje, contribuí com tanto. Eu tenho uma saída nesse caso, né? A pessoa acha que está ganhando demais e quer muita contribuição. No final do culto, a gente ora para Deus baixar o salário, pronto. Resolve o problema. Ninguém vai querer, não é assim? Não, né? Então vamos orar para Deus aumentar o salário, para que a gente aumente as nossas contribuições e eu tenha a condição de pagar uma pessoa sozinha para ir no meu lugar. Porque como é que eu não vou e não mando ninguém? Jesus falou, você tem que ir. Ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Essa é uma ordem de Deus. E Ele está aqui, quem mandou está aqui, presente nesse ato. E as irmãs cantaram, e que foi Ele, foi Deus que fez tudo isso. Eu estava lembrando que uma vez eu estava numa sala de aula, sou professor aposentado, e tinha uma jovem de uns 15, 16 anos, que estava estudando ali naquele momento. Era numa aula, parece que 8ª série, 7ª série, não me lembro bem. E aquela moça, ela havia sido curada de AIDS. Ela estava no estado tão avançado que o médico mandou que ela fosse para casa para morrer em casa. Porque ela estava em estado de coma, inerte, não mexia mais. E os médicos disseram, você não tem jeito. Chamou a família e disse, pode levar, porque não temos como resolver o problema dessa moça. E foi para a cidade onde exatamente morava. Chegando naquela cidade, Jesus cura aquela menina. Interessante, né? Ela estava morta. Jesus cura aquela menina. E ela estava estudando comigo e ela inventou uma brincadeira de mau gosto. De manhã, ela disse assim, não foi Jesus que me curou. Eu parei a aula e disse para ela, menina, retira essa palavra. Você estava morta. Todo mundo sabe, a cidade toda sabe que você veio morta. Você veio em estado de coma, você nem mexia. Você estava morta, veio para morrer em casa. Ela disse, professor, não foi Jesus que me curou. Eu disse, foi Jesus que te curou. Eu sou prova disso. Jesus que curou você. Você estava morta. Ela disse, não foi. Retira essa palavra. Eu disse, não vou retirar. Tudo bem. Não vai retirar? Não, não vou retirar. Ok. Continuei dando aula. 30 dias depois estava sendo sepultada. Porque quem faz a obra é Jesus. E Ele está vivo. E hoje Ele quer fazer essa obra aqui. Jesus, Ele está vivo. Já vi Jesus curar de câncer. Já vi Jesus restaurar ossos quebrados. Já vi Jesus pegar mulher estéril, e cito isso, inclusive minha própria filha, que não tinha condição de ter filho, hoje é mãe de um casal. Enfim, já vi Jesus operar muitas maravilhas. E como as irmãs cantaram, foi Jesus, e é Jesus que faz isso, e Ele está aqui nesse lugar. Deixe-me, no tempo que eu tenho, discorrer com os irmãos esse texto lido, que às vezes nós só lemos e nós não paramos para meditar nesse texto. Os irmãos deixaram a Bíblia aberta, por favor, capítulo 11 de 1ª carta aos Coríntios. Na verdade, a primeira carta aos Coríntios, ela foi escrita
como segunda carta. A primeira carta escrita foi a segunda carta aos Coríntios. Depois escreveram que foi escrita a primeira. É uma versão aqui. A primeira, essa é a segunda, mas na ordem está como primeira carta aos Coríntios. Aqui no caso, o apóstolo Paulo falando, mas na verdade não é Paulo falando. Porque quando nós falamos em nome de alguém, não sou eu que falo, mas é quem me manda falar. Quando eu prego a palavra, aqui os pastores, o pastor da igreja, os obreiros pregam a palavra, não é o pastor que prega, ele está pregando em nome do Senhor. Então é o Senhor que fala através do irmão. Então a palavra, ela é de Deus. A palavra não é minha, a palavra é de Deus. Se a palavra é de Deus, não sou eu que falo, mas é o Senhor que fala por mim. Então aqui não é Paulo que diz, mas é o Senhor que diz na boca de Paulo para a igreja de Corinto. E ele diz, olha, porque eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei. Eu que recebi do Senhor. Ele dizendo, se fosse nos dias de hoje, olha, a palavra que estou pregando, eu não busquei na internet. A palavra que estou pregando, não busquei em vídeos, não busquei na pregação de ninguém. Eu fui buscar ao Senhor e Ele me passou esta palavra e estou passando para a igreja. Portanto, a minha palavra não é minha. A minha palavra é a palavra do Senhor que está falando nesta manhã com a igreja. E ele dizia, porque eu recebi do Senhor, porque há uma necessidade que nós temos. Se vou pregar 40 minutos, eu preciso multiplicar isso por 10 para estar com o Senhor. 40 minutos de pregação, vezes 10, são 400 minutos com o Senhor. Eu preciso buscar dele esta palavra, para que esta palavra ela chegue até a igreja. Então aqui o apóstolo está dizendo, eu recebi do Senhor a palavra que eu vos ensinei. A palavra que pregada nesse capítulo aqui, o apóstolo dizendo, ela não veio de mim, ela veio do próprio Senhor, ela veio do próprio Deus. Eu peguei a palavra em Deus para trazer para a igreja, porque a palavra só tem efeito quando eu busco ela em Deus, trago a palavra para mim e daqui eu passo para a igreja. Quando eu pego só da Bíblia ou quando eu pego de outro lugar, essa palavra não tem efeito. A palavra ela é viva, então precisa de um organismo vivo. E eu sou um organismo vivo. E a palavra é viva, precisa passar por mim para chegar até a igreja. E quando isso acontece, ela surte efeito, ela é poderosa. Ela pode curar, ela pode salvar, pode libertar. Ela pode fazer grandes maravilhas, porque é a palavra viva da parte de Deus. Então está escrito, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Na verdade, hoje nós temos uma facilidade porque já está escrito. Mas a primeira carta aos Coríntios foi escrita aproximadamente 20 anos antes do primeiro livro mencionado, o Evangelho, foi escrito. Quando é escrita essa palavra, não tinha escrito Mateus, Marcos, Lucas e nem João. Quando nós lemos Lucas, por exemplo, o Senhor Jesus falando sobre, ele ministrando a ceia, ele usa esses termos, mas não estava escrito. Hoje eu posso ir lá e buscar. Quando o 1 Coríntios foi escrito, não havia Lucas escrito. Não havia Marcos, que provavelmente o primeiro livro do Evangelho escrito. Não havia Mateus, não havia João. Então, aqui o apóstolo, ele tinha toda a razão. O que eu estou ensinando, o que eu estou pregando, eu não busquei no Evangelho de Lucas. Não busquei no Evangelho, não de Lucas, mas do Senhor que está em Lucas. Não busquei no Evangelho do Senhor que está em Mateus. Não busquei em Marcos, não busquei em João. A palavra que estou pregando, eu busquei do próprio Senhor, dizia o apóstolo aqui. Ele buscou a palavra do próprio Deus. Quem trouxe esse ensinamento foi o próprio Deus, na vida do apóstolo Paulo. E veja o que ele disse. Porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído. Amados, voltemos um tempo atrás. Imagine num culto de ceia, ou ali na Páscoa e a ceia. Alguém está te perseguindo. Alguém está te traindo. Alguém está se levantando contra você. Mas nenhuma dessas razões
é a razão para ficar em casa, para não participar da ceia. Nenhum desses motivos é motivo para que você não participe desse ato. Pode estar acontecendo o que acontecer, até porque as nossas perseguições, elas não são do mundo, porque o mundo está distante de nós. Não tem como o mundo nos perseguir. Nós somos perseguidos por quem está à nossa volta. É aquele que está à nossa direita, é aquele que está à nossa esquerda. Os grandes problemas que nós vamos ter é exatamente com quem está do lado. Veja que Jesus, quem é que foi que traiu Jesus? Foi exatamente aquele que comia à mesa, aquele que estava sentado ao seu lado, aquele que andava com ele, aquele que sabia onde é que Jesus orava, onde Jesus passava a noite, é aquele que fazia parte do corpo ministerial. Quem traiu Jesus foi o próprio Judas que estava com ele. Mas nem por isso Jesus ficou irritado. Ainda no último momento chega e Judas fala: mas meu amigo, você é meu amigo, chama ainda Judas de meu amigo. E às vezes nós, por razão qualquer, nós não participamos da ceia, nós nos autodisciplinamos, mas nós não temos poder para isso. Então o Senhor revela isto para Paulo, ele dizendo: na noite que foi traído, tomei o pão. E veja o que interessante que Jesus disse. Jesus não disse que este pão pode ser o meu corpo. Ele não disse que esse cálice pode ser o meu sangue. Não, como às vezes nós inventamos e falamos que não, isso é o símbolo do corpo, ou isso é o símbolo do sangue. Não, ele pega no pão e diz: olha, isto é o meu corpo. Isto não é o símbolo do meu corpo. Isto não é um pão feito pelo padeiro. Não, isto é o meu corpo. E volta para o cálice e diz: isto é o meu sangue. E aquele que come esse pão e aquele que bebe esse sangue, ele tem vida em si mesmo. Ele não morre, mas passou da morte para a vida. E eu posso provar isso. Certa vez, na onde eu estava congregando, os diáconos esqueceram o cálice dentro da vasilha e não consumiram naquela mesma noite. No outro dia eu entrei na secretaria, estava vendo, eu era secretário na época, e olhando para o cálice, não era vinho, ele estava como que bolotas, quando o sangue, ele coagula, estava ali em forma de pedaços. Mas quando ele vem de lá, ele é água. O vinho é, na verdade, uma água. Água não coagula. É impossível uma água coagular. Ela pode congelar, dependendo do frio, virar gelo. Mas ali estava um calor de quase 40 graus. Não tem como virar gelo. Estava coagulado. Porque água não coagula, vinho não coagula, mas eu sei que o sangue, ele coagula, se ficar de um dia para o outro. É por isso que Jesus disse: isto é o meu sangue. Hoje você está participando da parte mais íntima de um corpo, que é o sangue, que dá vida na pessoa. E quando você faz isso, a vida se transporta e vai para a tua vida, e você passa a ser uma vida que não morre. Mas Jesus, ele diz também algo interessante desse texto. Ele só: desejei muito comer convosco esta Páscoa, ou neste caso esta ceia, antes que padeça. Porque ele dizia: eu não vou participar mais convosco, a não ser quando ela se cumpra no reino de meu Pai. Isto nos traz uma lição, irmãos, interessante para nós. Eu preciso participar da última ceia. Quando vai ser a última ceia? Não sei. Jesus disse: olha, eu desejei muito participar convosco esta última ceia. Ele sabia que era a última, mas nós não sabemos. E é por essa razão que eu não posso deixar nenhuma para trás. Como é que vamos participar da ceia com o Senhor, se a anterior eu não participei? Como é que eu posso estar lá no céu com o Senhor, se a anterior eu não estava? Se eu não quis estar na anterior. Então o Senhor Jesus dizendo: olha,
eu desejei muito participar convosco esta ceia, porque a outra minha vai ser lá no reino de meu Pai. Nós não sabemos o que vai acontecer no dia seguinte, nós não sabemos o que vai acontecer depois desse dia, mas eu tenho certeza que se a próxima ceia for no reino de meu Pai, eu estou participando com a igreja aqui na face da terra. Eu estou participando, né, com a igreja aqui na terra. Porque quando nós olhamos para o corpo e para o sangue, existe uma lição para nós. Quando se fala de pão ou de corpo, está falando de comunhão. A comunhão que nós temos uns para com os outros. Isto é o corpo em comum, comungando, ou sendo o mesmo corpo, que não tem divergência, que não tem atrito, que não tem ódio, que não tem raiva. É a comunhão que nós temos uns com os outros. E quando nós fazemos isso, nós encontramos uma outra simbologia através do sangue, que é uma aliança que Deus faz. Uma aliança que o Senhor Deus faz para conosco, é um pacto para conosco. O sangue representa uma aliança, porque quando ele pega o cálice, diz: este cálice é o sangue da nova aliança. Não uma aliança antiga, não uma aliança velha, mas é a aliança que ele estabelece naquele momento. É uma aliança nova que ele faz comigo e faz contigo. Quando nós temos comunhão uns com os outros, aí entra o Senhor dizendo: e eu tenho uma aliança com você. A promessa que eu fiz na tua vida, eu não vou anular, porque a minha aliança, ela é eterna. Quando nós temos comunhão uns com os outros, então o Senhor confirma esta aliança em nossas vidas. Então, um dos maiores segredos desse ato que nós estamos participando é, na verdade, a comunhão. Quando eu tenho comunhão, eu tenho uma aliança com Deus. Quando eu quebro a comunhão, eu quebro a aliança com Deus. Isso é automático. É por essa razão que eu preciso estar a cada dia mais inteirados uns com os outros. E quanto mais nós temos comunhão, mais desejo nós temos de estar próximo. Nós temos de estar junto. Quando alguém se afasta porque perde a comunhão. Quando a gente tem comunhão e quer ficar junto, quer estar olhando, quer estar abraçando, quer estar conversando, quer estar apertando a mão, quer estar ceando junto, quer estar sentando à mesa junto, sentado junto, cantando junto. Isso é a comunhão que faz isso. E quando nós estamos assim nesse ato de comunhão, então o Senhor confirma a aliança que Ele tem para conosco, porque Deus, Ele não quebra a aliança. Quem quebra a aliança somos nós. Deus mantém a aliança, o propósito que Ele fez na nossa vida. Mas creio que nesta manhã, nesse lugar, o Senhor Deus, na pessoa do seu Espírito Santo, hoje nesse santuário, Ele vai confirmar a aliança que Ele fez com você, através da sua comunhão com Ele. Porque a nossa comunhão com Jesus é a comunhão uns com os outros. Porque nós somos o corpo de Cristo. Somos o corpo de Cristo aqui na terra. E sempre que eu tenho comunhão com outro, eu tenho comunhão com o Senhor. Sempre que eu tenho a comunhão mais íntima, quanto mais perto eu estou da igreja, mais perto estou do Senhor. Quanto mais longe da igreja, mais longe do Senhor. É por isso que o Senhor Deus diz que nós somos carros, somos milhares e milhares. Porque Ele anda em nós. Para onde nós vamos, somos um tabernáculo móvel, um templo móvel. Nós somos o templo do Espírito Santo, mas nós somos móveis, nós não somos fixos, nós não ficamos estagnados, nós ficamos andando por aí, que o Senhor diz: ide e pregai o meu evangelho. E quando o Senhor está em nós, nós temos força, nós temos graça, nós temos dinamismo, nós temos coragem para ir e pregar o evangelho, porque não somos nós que falamos, mas é o Senhor que está em nós, nos guiando, nos conduzindo para levar a mensagem do evangelho. E hoje, se nós nos reunimos aqui, o Senhor presente na tua vida. É por isso que eu louvei a Deus quando vi as crianças, por mais que pequeninos, mas cantando com toda dinamismo, a mocidade, os jovens, cantando com força, com vida. As irmãs, enfim, toda a igreja cantando com ânimo, com coragem, com dedicação. Quem é que faz isso?
é o Senhor que está em nós, é Ele que faz isso, é Ele que dá força, é Ele que dá ânimo, é Ele que te faz ser corajoso para louvar e agradecer o nome do Senhor. Então veja aqui que o Senhor diz: tomai e comei, isto é o meu corpo. Como o próprio Senhor diz, não é um pão, não é um símbolo de um corpo, não, isto é o meu corpo. E ele dá ênfase em dizer: fazer isto todas as vezes que vos reunis, para lembrarmos dele. Porque é através desse corpo que ele se deu por nós, que ele doou por nós, que ele se entregou por nós, é que hoje nós estamos aqui. Não fosse esse ato há 2000 anos passados, nós não estaríamos aqui. E com certeza muitos nem teriam vindo para a América, estariam no Brasil, quem sabe outros mortos. Porque se nós estamos aqui, é o Senhor que nos trouxe. Porque você se tornou carro de Deus, então Deus anda em você. Deus vai com você, Deus viaja com você. E é por isso que nós não podemos temer, porque o Senhor, Ele está conosco. Deus está conosco, andando entre nós, nos fortalecendo, nos ajudando, nos conduzindo, abrindo portas. É por isso que às vezes a gente vai caminhando e não sabe mais o que fazer, mas a gente firma-se no Senhor, Ele abre uma porta até mesmo onde não há porta, e a gente atravessa, e as bênçãos de Deus vêm sobre nós, porque Ele está em nós. Nós somos como que carros de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ceia-se com pão, depois semelhantemente também ele toma o cálice e diz: isto é o novo testamento, é uma nova aliança, mediante a vossa comunhão comigo. É uma aliança que eu faço, uma aliança de vida eterna, uma aliança que você nunca morrerá, mas você já passou da morte para a vida. Mesmo se tombar esse corpo, mas você não morre, você continua vivo. E tanto é que quando tocar a última trombeta, se você estivesse morto, você não ouviria. Mas porque nós estamos vivos, deitados no pó, nós vamos ouvir a voz, o soar da última trombeta. E quando tocar a última trombeta, não importa onde vamos estar, se no pó da terra, se queimado no fogo, se no ar, se nas águas, não importa, mas nós vamos ouvir o soar da última trombeta e vamos ressurgir do nada e vamos tornar um corpo glorioso para encontrar com o Senhor nos ares. Nós vamos ressuscitar, independente do momento que nós estivermos naquela época. Mas eu creio que nós estamos vivendo já o tempo do fim. E a gente tem alguma base bíblica para isso. Eu não creio mais, se alguém me perguntar assim, mas pastor, o senhor daria 10 anos? Não daria mais 10 anos para a igreja sobre a terra, porque nós estamos no tempo do fim. Existe uma cena que ainda vai acontecer, e já estou vendo o prenúncio dessa cena acontecer, que é uma terceira guerra mundial. Quem está vendo o cenário hoje do Oriente Médio, as grandes potências se mexendo, nós vemos que pode surgir a qualquer momento uma terceira guerra mundial. E o relato em Apocalipse capítulo 6 é que vai morrer 1/4 da população da terra. De 4 partes, uma ela vai. Isso representa em torno de 2 bilhões de pessoas, porque a terra hoje é em torno de 8 bilhões, arredondando os números. Então 1 bilhão de pessoas morrem. Isso é possível morrer numa grande guerra, incluindo parte atômica, nuclear. Muitas pessoas morrerão. E só após esse momento, a igreja vai ser arrebatada. Mas o grande último sinal vai ser uma guerra que deve surgir. E nós, olhando pelo cenário mundial, nós sabemos que isso pode acontecer a qualquer momento. Quem está vendo para o Oriente, olhando Israel, olhando o Irã, olhando a Rússia, olhando para o Líbano, enfim, as nações que estão ali, a gente vê que a qualquer momento pode explodir uma grande guerra. Então, o tempo do fim, nós estamos dentro dele. O que me resta fazer é hoje ser mais crente do que ontem. É amanhã ser mais crente do que hoje.
É depois de amanhã ser mais crente do que amanhã. Então, amados, esse momento que nós nos reunimos para participar desse ato tão glorioso, nunca deixe para trás, porque pode ser o último momento, pode ser a última ceia, pode ser a última hora que você participa. Você não sabe o que vem depois, como eu também não sei. E aí, a recomendação do próprio Senhor, olha, o Senhor dizendo, eu desejei muito comer convosco, porque eu sei, eu não vou mais participar. O Senhor dizendo, mas eu não tenho essa certeza. Mas na dúvida, então permaneça firme, fiel, constante, sempre abundante na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não é vão no Senhor, Ele tem uma recompensa para a tua vida. E aí ele diz, portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Mas no verso seguinte vai dizer, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Faça o exame e não te discipline, porque ainda nós temos tempo de resolver os nossos problemas. Porque quando nós participamos indignamente, inclusive o texto vai dizer, isso pode causar doenças, enfermidades, problemas que você pede oração, a oração não tem poder para resolver. Pode acontecer coisas indesejáveis na nossa vida, a porta pode se fechar. O inimigo pode ter força sobre a nossa vida. A gente pode vacilar em nossa caminhada, porque nos falta força, porque nós participamos, às vezes, desse ato indignamente. Mas se nós temos problema uns com os outros, a Bíblia, então, o texto lido vai dizer, examina você. Eu sei que todos nós aqui sabemos do nosso estado, em relação aos demais que estão à nossa volta. Eu sei como eu estou, você sabe como você está, nós sabemos como nós estamos. Se há algum problema entre um e o outro, que seja resolvido ainda agora. Há tempo ainda para você procurar o irmão, procurar a irmã, para resolver, para participar de forma digna, para que quando você precisar do Senhor, Ele esteja pronto para estender a mão e a bênção do Senhor chega à tua vida. Porque Ele está vivo. Ele morreu, mas ressuscitou. Ele não ficou no túmulo. Ele ressurgiu ao terceiro dia. E Ele prometeu de estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele prometeu que onde estiver 2 ou 3 reunidos, Ele dizendo, e eu estou aí no meio de vós. Ele está aqui em nosso meio. Ora, se o Senhor está aqui em nosso meio, o que é um câncer para Ele? O que é uma porta fechada para Ele? O que é um problema difícil para Ele? O que é uma dificuldade que nós possamos atravessar, se Ele está aqui? E se Ele está aqui, Ele pode fazer o milagre na tua vida, ainda hoje, nesse lugar. Eu digo isso porque eu já vi, como citei no começo, a mulher que havia procurado o médico, e o médico disse para ela, você é estéril, você nunca vai ter filho. Ok. E ela se concordou com ele, então vou para casa, não tem mais, nunca vou ter filho, tudo bem. Mas eu queria um filho, mas nunca vai ter.